notícia que será o arrebatamento. A Bíblia descreve sobre o inferno, a Bíblia descreve também sobre o céu. Jesus falou do céu, Jesus também falou do inferno. Falar do inferno para muitos é um assunto ultrapassado. Falar de arrebatamento para muitos chegam a pensar que não é um assunto muito apropriado para os dias de hoje. Não é um assunto muito querido e ouvido por muitos. Mas deixa eu dizer uma coisa: querendo nós ou não, o arrebatamento virá. Virá para ricos, virá para pobres, virá para doente, virá para aquele que estará no hospital, virá para aquele que estará na sua cama, virá para aquele que estará no campo, na empresa, no seu escritório. O arrebatamento virá e muitos estarão em seus afazeres. A Bíblia chega a dizer que nós venhamos a orar para que o Senhor não venha no inverno. Perceba bem, meus irmãos, existe um acomodismo espiritual entre a nossa humanidade. As pessoas estão acomodadas com muitos afazeres dessa vida. Muitos chegam a dizer: não tenho tempo para me preparar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho preocupações com a minha empresa, eu tenho sonhos e projetos. Eu quero dizer uma coisa para que todos me ouvem: sonhe, projete, não tem problema, mas não esqueça de uma coisa: o arrebatamento virá. A Bíblia não descreve dia nem hora, mas nos dá referência, e a maior referência nesse que eu posso lhes afirmar é que terremotos estão havendo. Há muitos anos vem seguido a terremotos um atrás do outro, destruição em toda parte. Muitos já estão acomodados e se sentem em casa aqui nesse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para nós, embaixadores da fé, para nós, embaixadores da bandeira do céu: a nossa esperança não está ligada na terra, a nossa esperança não está ligada numa conta financeira ou aquilo que sonhamos ou projetamos. A esperança do cristão, a esperança do embaixador da fé está no arrebatamento que um dia virá. É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Nós não estamos se preparando, a igreja do Senhor já está preparada. Nós não nos preparamos todos os dias, nós devemos estar preparados, mas infelizmente, pelas acomodações de muitos, em muitos afazeres da vida, rouba o tempo de alguns buscar a Deus, rouba o tempo de se dobrar diante de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: você deve estar preparado, não apenas se preparar faz parte, mas você tem que estar preparado para o arrebatamento. Arrebatamento, um assunto quase ultrapassado para muitos. Hoje muitos podem nos dizer: mas irmão, fale sobre fé, fale sobre religião, fale sobre prosperidade. Eu quero dizer uma coisa para você: duas mensagens que se encaixam muito bem no estilo que o mundo está vivendo. Deve ser a vinda de Cristo e a corrupção do pecado, a exortação contra o pecado, porque nunca se houve um declínio moral, social, religioso e espiritual, tão declínio que o mundo está vivendo em tantos lugares do mundo. Declínio moral. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear na sua carne, isso ele colherá, isso ele ceifará. Hoje nós andamos no dia a dia no trabalho, nós vemos as pessoas, meus irmãos, usando o nome de Deus em vão. Isso nos chama a atenção. A Bíblia chega a nos dizer que jamais devemos usar o nome de Deus em vão. Infelizmente, muitos durante o dia, durante a noite, trabalham em todo lugar, pegam o nome de Deus, usam para qualquer piada, usam para qualquer brincadeira, usam o nome de Deus para qualquer tipo de assunto. Mas eu quero dizer nessa noite que o nome de Deus deve ser usado apenas para um propósito: anunciar a vinda de Cristo, anunciar a salvação e anunciar a mensagem da cruz. Esse deve ser o maior momento em que o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, deve ser usado. Para as demais coisas não devemos usar, porque será usado para as coisas supérfluas dessa vida que passa e aqui permanece. Use o nome de Deus para o teu crescimento espiritual. A Bíblia chega a nos dizer que muitos zombam de Deus, meus irmãos. Muitos têm zombado do nome de Deus. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1 e a partir do versículo 18 vai nos dizer assim:
Porque no céu está manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e justiça. Porquanto o que é de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o externo poder com a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que ele testifique inesgostavelmente. Agora nos diz assim, Romanos capítulo 1 e versículo 28 a seguir. E como ele se não importa em ter conhecimento de Deus, preste atenção, o que é um homem afastado de Deus, moral, social e espiritual? Romanos capítulo 1 e versículo 28. E como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazer as coisas que não convendo, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça, tais coisas praticam. Não somente fazes, mas como também o consente em fazer. Eu quero dizer para todos que estão vindo, e aonde essa mensagem vai chegar através do YouTube, porque mais tarde ela vai estar lá, você vai poder ouvir, compartilhar, e milhares de pessoas vão poder assistir ali essa mensagem. Eu quero dizer, muitos hoje passam de passo a largo, irmão, zombo de Deus, zombo da fé cristã, fazem piada com o meio evangélico, usam os meios comunicativos da internet, que é um bom meio para se comunicar a palavra de Deus, para dar indireta, para usar para todo tipo de iniquidade. Mas a Bíblia diz que o inferno está reservado para os que tais coisas praticam. Eles somente fazem, mas consente aos outros fazer. É o que nós vemos o dia a dia, é o que nós vemos muito. Além de fazer, eles procuram conscientizar aos outros também fazer. Mas a Bíblia nos deixa claro, meus irmãos, que o inferno está aguardando para esse. E a Bíblia chega a nos dizer-nos alguns termos que falam. Olha como a Bíblia descreve o inferno. Jesus falou do céu, mas Jesus também falou do inferno. Inferno, segundo Apocalipse, é lugar de terror, lugar de separação, lugar de desprezo, lugar de sofrimento, lugar de angústia e lugar de memória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando tu perde um ente querido, você chora, você lamenta porque ele era bem-vindo na sua casa, ele era o seu amado, o seu preferido, seja a sua esposa que se foi, seja o seu filho que se foi, seja qual tipo de situação, ou sei lá quem você mais amou nessa vida. Pense uma coisa comigo em conjectura. A Bíblia diz que o inferno é lugar de memória. Você já passou para pensar lá no inferno? A consciência não morre, meus irmãos. Para muitos chego a dizer que quando eu morro acabou tudo. A Bíblia chega a nos dizer que também está ordenado ao homem morrer uma vez só. Passando disso é somente o juízo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, quem morre não apaga, quem morre não fica no mar do esquecimento não, mas fica lembrado ou pelos céus ou pelo inferno. Terrível é, a Bíblia diz que é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que o inferno está reservado para os que tais coisas praticam, todo tipo de iniquidade, todo tipo de malícia, todo tipo de feitiçaria, todo tipo de idolatria. Você pode dizer, mas irmão, eu não cometo nada disso, mas também talvez você mente. Não, mas eu não minto, mas também você pode talvez estar idolatrando alguma coisa. A Bíblia condena os tipos de morais e o tipo de prática, e a Bíblia diz que o inferno está reservado, lugar de angústia, lugar de memória, lugar de saudade.
Quantos de nós, como fazemos uma viagem, temos saudade, meus irmãos? Temos saudade da esposa, temos saudade da igreja, temos saudade do pastor, temos saudade do amigo, do vizinho, do parente, do compadre, da comadre, seja quem for. Nós sentimos saudade. Imagina no inferno a terrível saudade que não deve ser, porque é lugar de memória, lembrando que um dia ouviu uma pregação, mas passou de passo largo. Um dia cruzou pela igreja, mas não fez vistas grossas, disse, não, vou deixar para o amanhã, vou deixar para o depois. Há muitos sonhos a se concretizar, há muitos projetos a se concretizar. Eu quero dizer que a vinda do Senhor já veio para muitos, os chamados do Senhor já veio para muitos, e infelizmente muitos que ainda esperam o arrebatamento, e outros que o Senhor já levou, ou a morte o tragou, o Senhor já veio para eles mais cedo. Você não sabe do dia de amanhã, o dia da sua vida está na mão de Deus. A Bíblia diz que não convém o dia de amanhã a nós, porque o dia do amanhã pertence ao Senhor. Cabe a nós fazer um propósito com Deus em servir fielmente nessa última hora. Os princípios tudo aponta que Jesus está voltando, tudo indica que o arrebatamento está à porta, e o Senhor está à porta para arrebatar a sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda há uma válvula de escape. Você pode até perguntar para mim, como faço para me escapar do tormento eterno? Como eu faço para me escapar do inferno? Eu quero dizer para você nesta noite que há uma válvula de escape da parte do Senhor, e o Senhor te diz nessa noite, crê em Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Aquele que crê no Filho Jesus Cristo será salvo, aquele que crê em Cristo será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E infelizmente a sociedade nesses últimos tempos, eles creem em tantas coisa, confie no seu dinheiro, confie no seu carro, confie na sua empresa, confie na sua estrutura de estudo, faculdade que ele fez. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado, tudo isso passa, tudo isso termina. O homem é como relâmpago na terra, ele aparece como um trovão e desaparece em questão de segundo. A nossa vida na terra é uma passagem. Aonde iremos passar a nossa vida? Com quem iremos passar a nossa eternidade? Será que passaremos com Deus na eternidade, ou no céu, onde a Bíblia diz que todas as coisas serão novas, que o próprio Senhor nos servirá, lugar de alegria, lugar de paz, lugar de felicidade? O céu é lugar de paz, diz a Bíblia, mas o inferno é lugar de terror, lugar de castigo de Deus. A Bíblia chega a descrever o segundo termo como morte. Olha como é vista a morte, como fogo eterno. O inferno também é chamado de Hades, fogo eterno, trevas exteriores, tormento, castigo de Deus, a ira de Deus, segunda morte, eterna destruição, banidos da face do Senhor, pecado eterno, inferno, lugar de tormento. Mas por que uma palavra tão séria dessa, pregador? Mas por que trazer uma palavra que nos confronta? Porque eu quero dizer uma verdade para você. O evangelho, o cristianismo que confronta é o verdadeiro evangelho. Evangelho que não confronta pecado não é evangelho da cruz. Evangelho que não traz arrependimento não é evangelho da cruz. Evangelho que nos confronta nosso querer, nossas vontades, nossas paixões carnais, não é evangelho da cruz, mas evangelho que confronta, evangelho que traz temor, evangelho que traz arrependimento. Esse é o verdadeiro evangelho. Então nós estamos nos anunciando nessa noite para você: fique ao pé da cruz, firma o teu propósito, saia de cima do muro, sirva a Deus como se fosse o último dia, como se fosse a última noite, como se fosse a última pregação, como se fosse o último culto, como se fosse o último programa de rádio. Sirva ao teu Senhor como se fosse o último dia da tua vida. Sirva ao Senhor aguardando o arrebatamento. Para você que está me ouvindo nessa noite, não fique assustado. É apenas a pregação do Evangelho. É apenas uma pregação com base bíblica. A Bíblia descreve sobre o inferno. Jesus falou sobre o inferno. Lembra da passagem bíblica em quando o Senhor se referiu sobre o rico e o Lázaro? Sobre o rico e o Lázaro, você lembra? Você lembra de Lázaro quando mendigava, comia na migalha na mesa do rico? E quando ele morreu, a Bíblia diz que o Senhor, ele foi para o seio de Abraão,
Abraão e o rico foi para o inferno. Você lembra disso? Pois é, assim será da mesma forma. A vinda do Senhor será como os dias de Noé. A Bíblia também descreve que o Senhor virá para nós como os dias de Noé, onde casavam, bebiam, davam-se em casamento, faziam todo tipo de atrocidade, eles faziam todo tipo de pecado, havia um declínio moral, social e espiritual entre eles, e a Bíblia diz que Jesus veio através do pregoeiro Noé, e muitos não acreditaram que o Senhor ia terminar o mundo daquela forma, mas a Bíblia diz que o mundo acabará em fogo, e isso está na Bíblia. Há muitas referências, o tempo nos é curto para dar mais algumas referências, mas eu quero dizer para você, te prepara, porque a maior notícia que o mundo irá ouvir, não será para propaganda do jornal, não será propaganda da revista, não será propaganda de uma venda, não será propaganda de um comércio, mas a maior notícia que o mundo um dia irá ouvir será sobre o arrebatamento. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, eu espero, eu acredito que o Senhor te dará força para tu permanecer firme, para tu ser fiel a Deus e saber de uma coisa: não se serve, Senhor, mais ou menos, não se serve ao Senhor em meu termo, mas se serve ao Senhor com pura verdade, com desejo, com paixão, servindo ao Senhor como se hoje fosse o arrebatamento. A Bíblia não descreve, meus irmãos, que dia, hora será, em que momento, em que hora e segundo exato será, mas a Bíblia nos dá muitas referências que muitas coisas vão de acontecer, e você viu aqui Deus falar que muitas coisas estão acontecendo, tudo nos indica que Jesus está voltando. Que essa palavra venha martelar o seu coração nessa noite, e que se você estava em cima do muro, questionando algumas coisas acerca da tua fé, Deus manda te dizer nessa noite: existe algo melhor, existe um céu te esperando, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel aos princípios da palavra, e vale a pena aguardar o arrebatamento que um dia virá para todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meus irmãos. Vamos orar nessa noite aqui por muitos pedidos de oração que tem aqui: a irmã Helene e família, a irmã Eva e família, a irmã Dione e família, a irmã Giane, o irmão Jairo e família, a irmã Yolanda e família, para a sua irmã que mora em Roraima. Isso, que mora em Roraima. Que Deus venha abençoar, que Deus venha ajudar, e que venha Deus alcançar a irmã Raquel, irmão João Batista, a todos. Do terremoto esse. Isso, onde houve esse grande terremoto mesmo. Vocês viram Deus confirmando a palavra aqui? Eu não sabia de nada, mas Deus já havia colocado essa palavra no meu coração. Há uma confirmação da palavra aí, confirmando o que Deus falou nessa noite. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Vamos orar por essas pessoas que estão em desespero, por todos aqueles que estão nos hospitais, CTI, nas UTI, aonde muitos estão vivendo um cumprimento que a Bíblia diz: as doenças, as pestes virão, e nenhum de nós está ausente de tudo isso. Não, meu irmão, quando nós estiver nesse corpo terreno, nós estamos sujeitos a algumas coisas, mas com a esperança da nossa alma entrar pelas portas celestiais e entrar nos céus em glória. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pela medida da fé em que o Senhor repartiu nessa noite, através da sua palavra com a tua igreja, com os ouvintes, esse irmão que está longe, esse irmão que está perto. Eu oro por essa criança na CTI, no hospital. Senhor, eu oro pelos presidiários, pelos aqueles que estão encarcerados. São milhares de vidas, Senhor, que clamam por socorro, que clamam por misericórdia. Milhares de vidas que estão no hospital de Canoas, aonde falta vaga, Senhor, no UTI, já aqui nos hospitais de Canoas. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia das vidas. Salva o ímpio, salva o doente, o enfermo, a prostituta, o drogado, o órfão, a viúva, Senhor. Visita o doente, visita aquele que está debaixo da ponte, visita os pobres, necessitados, meu Deus. Ensina-nos a valorizar aquilo que Tu tem nos dado, meu Pai. Senhor, nós oramos e pedimos socorro para a nossa sociedade. Ajuda a nossa sociedade a conquistar o território espiritual, a sua vida moral, social e espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Visita os doentes encarcerados. Livra-nos da condenação eterna. Eu abençoo a vida desses irmãos que estão aqui, e cada dia, cada segunda-feira, Senhor, cada terça-feira eles estão aqui, e nos outros dias propagando o Evangelho, anunciando o Evangelho da cruz. Senhor, ajuda, dá condições, levanta contribuintes nessa obra, prospera o Teu reino na terra, e dá vitória para os Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus.